Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Alex, esse aqui é meu canal, Pipoca e Popcorn. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um filme que estreou algumas semanas atrás no cinema, em alguns cinemas, e acabou de sair no Netflix, acho que ontem, saiu ontem. É o Frankenstein, do Guilherme Del Toro, estrelado pelo Oscar Isaac e Jacob Elordi. Tem também Christopher Watts, Mia Goth, entre outros atores. Esse filme não é um novo filme, mas a história todo mundo já conhece, pelo menos muitas pessoas conhecem a história do Frankenstein, escrita por Mary Shelley, há mais de 100 anos atrás. A última versão que eu assisti desse filme foi nos anos 90 e foi estrelada pelo Robert De Niro e dirigida pelo Kenneth Branagh. Vale a pena conferir se vocês gostam de ver filmes antigos. Eu acho que seria uma boa comparação para quem assistir esse filme. Então, como eu disse, esse filme é dirigido pelo Guilherme Del Toro e ele consegue dar nova vida, novas ideias a uma história que já é bem conhecida. A gente é introduzido a um Victor logo no começo do filme que já está bem quebrado, que já está bem... a vida já machucou ele bastante. E ele está no Polo Norte, sendo perseguido pela criatura. Também nesse mesmo lugar existe um barco que está preso no gelo, do qual o capitão se recusa a retornar, de certa forma criando um paralelo com o personagem do Victor. Alguém obcecado por cumprir aquilo que lhe foi cabível, que lhe foi ordenado. Eles conseguem salvar o Victor, levam para o barco, logo em seguida a criatura aparece. No processo mata algumas pessoas de forma violentíssima e a gente percebe que essa criatura não quer nada mais do que cumprir aquilo que ela acha que é o que deve ser feito, que é acabar com a vida do Victor Frankenstein, que é o seu criador. O capitão da embarcação consegue, por alguns momentos, até contando com um pouco de sorte, eliminar a criatura. Mas o Victor deixa claro para o capitão que esse ser não pode ser eliminado. Ele vai voltar, porque ele não morre. Ele não pode morrer. Ele não morre, simplesmente. Não existe outra forma de dizer isso. O capitão, meio incrédulo, escuta o que o Victor tem a dizer e fica assim, meio... como isso? O Victor, percebendo que lida com alguém parecido com ele, decide então contar a história da vida dele para esse capitão. Eu acho que o ano é 1857 no filme. Então ele volta em sua infância no flashback. Somos introduzidos a um Victor dos seus 10 a 11 anos de idade, que vive numa família de um pai abusivo e uma mãe, para a época, talvez submissa aos abusos do marido. Fica claro que o Victor e a esposa são pessoas que vivem sob o controle desse pai e marido. E o Victor é ensinado desde o começo pelo pai que ele tem que ser alguém que carregue o nome Frankenstein para frente de forma brilhante. E esse peso é colocado nas costas do Victor aos 10 anos de idade. Talvez assim a gente percebe por que ele cresce do jeito que ele cresce. Mas bom, a mãe dele morre logo nos primeiros minutos do flashback, no trabalho de parto. O Victor ganha um irmão e no processo perde a mãe. E o que fica para trás é somente o Victor, o pai, e o William, que é o irmão do Victor. Logo em seguida percebemos que o pai do Victor também morre, deixando assim o Victor ainda com 11 anos, talvez 12 anos de idade, sozinho com o irmão nessa vida. E aparentemente são separados, vão para casas de parentes do pai. Mas o Victor não cresce rico, ele cresce com poucas condições financeiras. Mas isso não tira dele a habilidade de se tornar alguém brilhante em seu campo de trabalho, que é a medicina. Ele é visto como louco por alguns e gênio por outros. Não tanto quanto um gênio, mas como um charlatão.
Mas alguns acreditam sim que ele seja capaz de dar vida a algo que não tem vida. Entre elas está o personagem do Christopher Watts, que é o Harlander. E esse personagem é introduzido no filme, não existe no livro. Ele vem para servir de financiador do Victor, das ideias do Victor. Já que o Victor cresce em uma vida normal, sem luxo, ele precisa de alguém para bancar toda a excentricidade que o Victor propõe a ter para criar vida. E o personagem do Christopher Watts funciona como essa pessoa. Não acredito, na minha opinião, que ele dá algo mais ao personagem. Basicamente, se você já viu os personagens do Christopher Watts, você já viu todos. Isso é a minha opinião. Não estou dizendo que o cara é um ator ruim, longe de mim, o cara é ganhador de Oscars. Então, para mim, ele é um excelente ator, mas que basicamente sempre repete as mesmas nuances atuando. Já o Oscar Isaac é simplesmente brilhante como Victor Frankenstein. Alguém atormentado pelo passado do qual não teve suporte, cercado por fantasmas da infância, tanto abusivos como a perca da mãe. Ele se torna uma pessoa inteligente, perspicaz, capaz de entender aquilo que acontece ao seu redor, mas incapaz de ter empatia, incapaz de ser uma pessoa boa, alguém que tenha discernimento do que é certo e é errado. Isso fica claro em vários pontos do filme. Mas o patrocínio do personagem do Christopher Watts funciona e o Victor consegue assim realizar o seu tão sonhado desejo, que é criar vida. O problema é que ele não sabe o que fazer com essa vida que ele cria. E isso fica claro pra gente logo nos primeiros minutos que a criatura se torna viva. Interpretada brilhantemente pelo Jake Valori, a gente é introduzido a uma criatura do qual não sentimos medo, e sim pena. Pena porque entendemos essa criatura como uma criança. Uma criança que não tem o apoio, o suporte da pessoa com que ela mais precisaria ter, que no caso o Victor, que é o seu criador, ou então o papá, né? E percebemos isso de forma crua, fria e quase louca pelo Victor Frankenstein. Ele não só teme a criatura, ele sente inveja, ele sente que as pessoas que cercam esse ser conseguem percebê-la melhor do que percebem a ele mesmo. E isso deixa o criador furioso. O que fazer com algo que possa ser amado mais que você? Essa é a proposta que o Victor não consegue responder. A questão que ele não consegue responder. As pessoas que cercam a criatura conseguem ver mais do que só um amontoado de carne, pedaços de corpos costurados juntos. Existe algo ali. E é proposta em uma das cenas, quando o personagem da Mia Goth, a Elizabeth, pergunta o que esperar de algo criado? Para onde vai? Aonde está a alma dessa pessoa? Onde está o que faz ela se mover? E você sente realmente nessa hora o quanto o personagem do Jacob é um ser sem um rumo, sem um propósito, sem um caminho. Como uma criança sem guia, sem cuidado, sem apoio. E quanto mais a gente detesta as atitudes do Victor, mais a gente aprende a gostar das atitudes da criatura, que é capaz de gestos humanos, ainda que vindo de algo que não tem nada mais de humano. Então, percebendo tudo isso, o Victor decide que a melhor coisa a se fazer com a criatura é eliminá-la. E esse que é o problema, porque ao tentar eliminar a criatura, o Victor percebe que não pode fazer.
Não tem como eliminar algo que você não entende, que você não sabe como lidar. Ele vai e coloca fogo em todo o castelo. A criatura consegue escapar, o Victor no processo perde uma das pernas e eles são separados pelo destino. Daí somos introduzidos ao ponto de vista da criatura, mas antes de começarmos a ver o ponto de vista da criatura, nós voltamos ao tempo atual, dentro do barco, e já encontramos a criatura de novo dentro do barco, na porta do capitão, pronto para mais uma vez massacrar todo mundo dentro daquele barco. Só que por alguma razão ele decide primeiro encontrar o Victor e encontra. O capitão tenta entender o que está acontecendo e pergunta para ele o que ele quer, o que ele é. Ele já sabe tudo o que o Victor contou para ele e a criatura responde: então agora eu vou contar a minha versão da história. Passamos então a ver o ponto de vista do Victor, da criatura. É aí que o filme nos surpreende, nos mostra algo tão puro, tão gentil, tão inocente. Não me entenda errado, a criatura em si é grotesca, é algo dos filmes de terror realmente, mas só é o que a gente vê, não é o que a gente sente. Eu acho que Guilherme Del Toro faz muito bem isso, ele dá ênfase ao feio, dá ênfase ao estranho e mostra que mesmo por debaixo de toda aquela maquiagem, existe um ser capaz de amar, capaz de ser amado e capaz de querer ser melhor daqueles que o criou, ou daquele que o criou. Então somos introduzidos à história da ponto de vista dele, do qual ele é, logo em seguida que ele foge do castelo, ele encontra um pequeno casebre, não muito longe dali, e se esconde dentro do casebre. A família que mora ali não está nesse momento, mas eles retornam. Então, magicamente, a criatura começa a ver a vida através de um buraco na parede, literalmente, dessas pessoas. E aprende muitas coisas vendo isso. E aprende a ver que existem pessoas boas, que são capazes de atos bons. E ele faz o mesmo, ele retribui essa visão que ele tem nessa família com atos de caridade, ajudando a família a perseverar em alguns aspectos. E a família acha que é um ser da floresta que está ajudando eles a conquistar as coisas que estão conquistando. Só que existe um senhor cego com uma percepção mais avançada. Por ser cego, é claro, ele percebe que existe outra pessoa entre eles ali. Mas ele decide não falar nada. Bom, a família vai embora, ou melhor, a família é atacada por lobos e aí decidem ir caçar esses lobos nas montanhas. Deixa o senhor de idade sozinho, tomando conta da casa. Esse senhor, ele, logo que a família sai, ele pede para o Victor, para a criatura se apresentar e decide fazer isso. Ele decide fazer isso e a criatura se apresenta e os dois criam essa bond, cria essa amizade instantânea. E com o velho cego, a criatura começa a perceber o que é a vida. Aprende a ler, aprende a falar, talvez a se comunicar, aprende tudo sobre literatura, no que é possível com os livros que eles têm à disposição deles. E assim vai. Passa-se alguns meses, o Victor se torna uma pessoa... Meu Deus, eu insisto em chamar de Victor. A criatura passa a entender mais da vida e decide tentar entender a si mesmo e volta ao castelo, deixando o senhor sozinho na casa. Consegue descobrir aonde o Victor está e com isso decide ir atrás do Victor, mas não sem antes voltar no casebre e avisar o senhor cego que ele está de partida. Ao chegar no casebre, damos de encontro com os lobos de volta, atacando atacando o senhor, né? Literalmente arrancando pedaços desse senhor. E o Victor, no momento de fúria, a criatura no momento de fúria decide
ser criatura e literalmente destroça, mata todos os lobos que estão ao seu alcance. Mas infelizmente o velhinho cego não consegue se salvar e morre nos braços do Victor. E ao morrer chama o Victor, a criatura, morre nos braços da criatura. E as pessoas do casebre voltam nesse momento e acham que a criatura foi que matou o velhinho, o que não foi o caso, e atacam a criatura. A criatura se defende de forma grotesca, basicamente para se defender, mata um deles e sai andando. Até então não tinha acontecido algo com a criatura, que era o fato de entender o que era morte e vida. E depois de vários tiros, ele literalmente morre, ainda que por alguns minutos. Ele é deixado ao relento, no meio da neve, para algumas horas depois acordar desse estado de semi-morte, digamos assim. Aí ele percebe que não só é cursado, não só foi, como é que se diz, amaldiçoado com a revida, ele também descobre que não pode morrer, fazendo disso realmente um pesadelo. Como viver uma vida do qual você não pode deixar essa vida, né? E aí ele entra meio que em uma crise existencial nesse momento, né? E vai furioso atrás do Victor Frankenstein. Chegamos na parte do casamento da Elizabeth com o irmão do Victor, com o William. A criatura está decidida que ele quer uma única coisa do seu criador, que crie alguém como ele, uma mulher como ele. Não fica bem explicado, mas imagino que é isso que ele quer. E ao encontrar o Victor na casa do casamento, ele pede isso ao Victor: quero que você crie alguém para mim como eu. E o Victor faz pouco caso dele, ri, zomba, fala que jamais faria algo assim. O que é meio diferente do livro, mas deixa o livro para lá por enquanto. E decide que não vai ajudar em nada. Então, daí a criatura decide: então, se você não vai fazer aquilo que eu quero, a sua vida agora vai ser sofrimento. Apesar de você ter me criado, daqui para frente eu sou o seu dono. E ele se propõe a isso, a fazer a vida do Victor um inferno. E consegue, né? A Elizabeth, escutando a discussão entre os dois, toda a bagunça acontecendo na sala onde eles estão, corre para o encontro do que está acontecendo e dá de cara com a criatura, mais uma vez, do qual ela achava que já tinha morrido no incêndio. E se declara para ele. Diz que o mundo dela nunca foi aquele mundo do qual ela vivia e com ele ela se sente viva. Interessante isso. E o Victor, mais uma vez, percebe que é deixado de lado e no momento de raiva atira contra a criatura, matando assim a Elizabeth. Nisso todos vão para o quarto e atacam uma criatura que em defesa própria ataca de volta, matando alguns e ferindo gravemente o irmão do Victor, o William. Pega a personagem da Elizabeth do colo e sai a criatura e a Elizabeth vão embora. E nisso o Victor vê o irmão ali quase morrendo e fala para o irmão que pode curá-lo, que pode salvá-lo. O irmão vai e responde: para quê? Para que viver ao seu lado? Já que ele não tem mais a esposa, que ele percebeu que estava morta. Tudo que o Victor fez até hoje foi causar dor. E não seria diferente. Ele fala a frase do filme para mim: que entre todos, o monstro de verdade sempre foi o Victor, sempre foi o irmão dele. Cortamos para a criatura, já com a Elizabeth numa caverna, e ela se declarando para ele. Logo em seguida, o Victor aparece, tenta de alguma forma matar a criatura, mais uma vez falhando miseravelmente com isso.
E a criatura jura para ele que daqui para frente a única coisa que ele vai propor para o Victor é isso, dor e sofrimento. Aí cortamos para o começo do filme já, de volta na neve. E somos reintroduzidos à mesma cena, do pontos de vista diferentes, né? Entendemos do qual essa perseguição não parou, o Victor sempre atrás da criatura, tentando eliminá-la sem sucesso. E encontramos, depois de revermos algumas das cenas do começo do filme, encontramos o Victor, a criatura e o capitão dentro do barco. E aí é a parte mais interessante da história, porque nesse momento conseguimos encontrar um Oscar Isaac tão ferido, tão destroçado, tão quebrado como Victor Frankenstein, que ele entende que a única coisa que a criatura queria era ser amada, era ser aceita, era ser respeitada, assim como o próprio. E no momento de reconciliação, o Victor fala para ele: perdão, me perdoa por aquilo que eu te causei, por aquilo que eu te fiz passar, e chama ele de filho. E num gesto de perdão, de aceitação, a criatura diz que perdoa ele, que aceita o perdão, o pedido do perdão do Victor, do pai. E a criatura assiste ele vindo a falecer ali, e sai e vai lá para baixo, sai do barco, percebe que existe ainda talvez algo para ele no mundo tão injusto, no mundo do qual o monstro nunca foi ele, que talvez viver não seja tão ruim assim. Ele, com a força absurda que tem, o personagem, ele consegue tirar o barco que está encalhado do gelo, e no ato de inteligência e de aceitação do próprio capitão, ao perguntar se vamos prosseguir viagem, o capitão disse: não, vamos voltar para casa. Aí todos celebram a decisão do capitão, que entendeu que a obsessão às vezes é algo que destrói. Vemos ainda o último shot do personagem, da criatura, e vemos a criatura olhando para o tempo, olhando assim ao sol, com um ar de esperança, com um ar de talvez. Então é isso. Essa foi a história do novo Frankenstein, do Guilherme Del Toro. Um excelente filme, acho que vocês devem conferir. Tem algumas falhas? Tem. É um pouquinho arrastado? É. Algumas cenas realmente elas vão acima do que necessita ser. Mas em um todo, é uma história contada de forma muito bem feita e uma edição maravilhosa, sem muito CGI, mais efeitos práticos, e uma ótima, brilhante atuação do Oscar Isaac, também uma ótima atuação do Jacob Elordi. Vale a pena conferir. Valeu, gente? Então, esse aí é o meu canal. Eu tô aprendendo, assim como o Victor, assim como a criatura, tentando aos poucos engatinhar nesse mundo, e aos poucos eu vou tentando melhorar. Me diz aí o que vocês acharam. Quem já viu o filme gostou? Se gostou, deixa aqui seu comentário, me diz o que você acha, e a gente se vê no próximo, tá bom? Dá aquela forcinha. Se você gostou do vídeo, aperta o like, e se você quiser se inscrever pro meu canal, eu agradeço. Aquele abraço. Tchau, tchau.